E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer a segunda fase da FUVEST, primeira prova do ano de 2023 e última prova aí que eu já tenho inscrição feita. Eu tô aqui em São Paulo, eu tô na frente de um Munip, mas não é aqui que eu vou fazer a prova que eu vou fazer é na rua de trás. Eu só vim aqui porque tem mais gente aqui, o pessoal do Estratégia tava ali, então tava conversando com os professores, mas eu vou fazer a prova na rua de trás. Então daqui a pouquinho eu tô indo pra lá, mas se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum. E é isso, vamos lá para eu fazer logo essa prova. Fala pessoal, já cheguei aqui onde eu vou fazer a prova, a segunda fase da FUVEST. Ela é diferente da primeira fase, porque agora é dissertativa, tem menos questões. Hoje tem redação, a parte mais de humanas, e amanhã a parte de exatas, a parte mais legal, a parte mais específica, né? Porque eu tô prestando em engenharia elétrica. Eu já fiz a prova da FUVEST de segunda fase 2 vezes, essa vai ser a terceira vez, e é isso, daqui a pouco eu entro lá. Faltam 20 minutos para fechar o portão, então vou entrar lá, me desejar boa sorte aí, paizão. Valeu. Fala galera, saí lá da prova, tô aqui no Estratégia, o pessoal tá corrigindo ao vivo, eu participei um pouco lá, contei o que eu achei dessa prova. Vou falar resumidamente o que eu achei aqui da prova, para depois amanhã, né, eu comentar um pouco mais sobre o segundo dia, que eu tô bem feliz. Eu pensei que eu faria no segundo dia matemática, física e química, porque foi o que eu fiz ano passado, precisando para engenharia física, mas na real, esse ano eu vou fazer só matemática e física, amanhã 6 questões de cada, porque eu tô precisando para engenharia elétrica. Tô bem feliz, porque são as matérias que eu sou melhor, e a prova com certeza vai ser bem legal de fazer. Então, amanhã eu vou fazer matemática e física. Hoje foram 6 questões de português, a parte de interpretação de texto ali, gramática, 4 questões dos livros, também de português, mas das leituras obrigatórias, e também a redação. O tema da redação, esse está aparecendo na tela para vocês, era refugiados ambientais e vulnerabilidade social. Era para falar basicamente das pessoas que têm que migrar, que têm que mudar de região, se mudar por conta de alguma coisa ambiental. Então, seca, alguma, sei lá, vulcão, terremoto, algo nesse sentido, sabe? Eu achei que minha redação ficou legal, consegui falar de várias coisas diferentes. Eu falei de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, falei um pouco sobre Morte e Vida Severina, sobre a trajetória um pouco do Severino, ali do livro do João Cabral de Melo Neto. Falei um pouco sobre o álbum de fotografia do Sebastião Salgado, sobre o Êxodos. Isso estava na prova, né? Tinha uma foto do álbum Êxodos e escrito lá que era do Sebastião Salgado. Eu lembrei, comentei um pouco, só puxei isso brevemente, usei um dos dados que ele dava lá nos textos. Então acho que minha redação ela ficou legal. Não sei a nota, porque nas últimas redações todas que eu fiz da FUVEST eu não fui muito bem não, então não sei se eu vou bem, mas eu achei que deu pra fazer assim, ficou legal. E as questões de nível de dificuldade, as questões dos livros, as 4, eu tinha lido, eu li, né, eu li poucos livros da FUVEST, mas um dos que eu li foi Campo Geral, então deu pra fazer a questão lá, que ele falava do Campo Geral, essa deu pra fazer, deu pra fazer bem, sabe, sabendo a história. Eu não lembro exatamente qual foram as outras questões. Uma era do Gregório de Matos, né, um pedaço de um poema dele, deu pra fazer também, mesmo sem ter lido, porque eu já tinha visto algumas análises, então deu pra fazer. Obviamente não vou ganhar o ponto todo, mas deu pra tirar alguma pontuação dali. Tinha um também no Romanceiro da Inconfidência, que deu pra fazer mais pelo contexto histórico, mas também com certeza não vou ganhar o ponto todo, porque eu não li ali a obra, foi mais pelo contexto da Inconfidência Mineira. E tinha falando de alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade, relacionando com o Canção do Exílio, né, do Gonçalves Dias. Então essa daí também deu pra fazer, mas com certeza não vou ter o ponto inteiro, porque eu fiz pela interpretação ali, não por eu já ter lido essas obras. E as questões de interpretação de texto ali de português, eu achei elas não eram muito difíceis, mas elas não eram triviais, não eram muito tranquilinhas, porque você tinha que fazer relações. Por exemplo, a primeira questão da prova, ele dava lá a imagem de uma árvore, né? Aí falava, eu não lembro agora, falava que não perca suas raízes, um negócio assim, e falando que as suas raízes, elas são o seu passado e são o que permite o seu futuro, um negócio mais ou menos assim. E fazendo essa analogia, tanto raiz da planta, quanto, na minha visão, pelo menos na minha interpretação, raízes da pessoa, né? Tinha essa ambiguidade. Então você tinha que ter essa visão um pouco mais maiorzinha para fazer essa relação, e nas outras questões também de interpretação você tinha que ter uma visãozinha maior, mas não era nada muito absurdo. Eu achei mais difícil as questões do texto, as questões das leituras obrigatórias, do que a questão
das 6 questões de interpretação de texto. Então foi basicamente isso que eu achei da prova no primeiro dia. Amanhã, o dia mais legal. Eu fiz essa prova de hoje feliz, porque no começo da prova eu li que que amanhã tinha matemática e física, então amanhã vai ser o dia de matemática e física. Eu tô aí sem estudar, né? Já faz alguns meses, desde setembro, quando foi a minha prova, então eu tô meio assim, enferrujado. Mas matemática e física é legal, então vamos, amanhã vai ser muito legal. Bora, última prova aí, porque foi a última que eu fiz a inscrição, última prova, tomara que dê certo, é isso. Pessoal, segundo dia de prova aí, hoje o dia legal, 6 questões de matemática, 6 questões de física, era o que estava escrito lá no cartãozinho que estava na minha mesa. Se for outra coisa, se tiver química eu vou ficar bravo, mas é isso, daqui a pouquinho eu vou entrar lá, falta 1 hora para fechar o portão, então vou esperar um pouco, mas espero que hoje seja melhor. A segunda fase da FUVEST, principalmente na parte de matemática, na minha opinião, é bem difícil. Eu já fiz 2 vezes essa prova, segunda fase, e matemática eu achei bem puxado mesmo, assim, mais difícil que a prova da SpaceX, por exemplo, algumas questões. Então, eu acho matemática difícil. Física, nem tanto assim, dava pra levar. Vamos ver como é que vai estar a prova hoje, é isso. Pessoal, já vou entrar lá, são 12:30, mas começou a chover um pouco, então já vou entrar lá. Me deseja boa sorte aí, paizão. É a última vez que se tem uma boa sorte aí, boa prova, porque, né, é a última prova. Vai dar tudo certo. Obrigado. Já faz um tempinho aí da segunda fase, eu vou falar um pouquinho o que eu achei dessa prova de segunda fase. Pra mim caiu somente matemática e física, fiquei bem feliz de só fazer matemática e física. Eu tô pensando em engenharia elétrica, beleza? Pra quem não me conhece, eu já me apresentei mais ou menos, meu nome é Nicolas Azarotto, eu tenho 20 anos, eu estudava, né, pra outra prova, pra um concurso militar chamado SpaceX, mas acabei fazendo vestibulares nesses últimos anos também e tive vários resultados positivos nesses últimos anos. Espero que dê certo agora, nessa terceira vez que eu faço a prova da FUVEST, porém não sei porque a prova foi bem difícil de segunda fase. Como eu comentei com vocês, o primeiro dia eu achei ele assim mais tranquilo do que eu esperava. Eu fiz a prova, eu consegui responder todas as questões, não tive muita dificuldade para fazer. Eu não acho que eu tenha tirado o ponto total nas questões, porque às vezes a gente não interpreta direito, esquece alguma coisa. Porém, eu acho que eu não fiquei sem algum ponto em nenhuma das questões do primeiro dia da segunda fase. Agora, no segundo dia, né, matemática e física, eu achei as duas matérias muito difíceis. Eu vou fazer uma análise aqui de matemática e física dos anos anteriores, porque eu fiz as segundas fases, só pra vocês terem uma noção. Todas as vezes que eu fiz a segunda fase da FUVEST, eu achei matemática bem difícil, tá? Bem difícil mesmo, assim, uma matemática bem aprofundada. Isso todas as vezes, lá em 2020, em 2021 e agora em 2022/2023, né? Então, nesses 3 anos seguidos, eu achei a segunda fase da FUVEST, a parte de matemática, difícil. Já na parte de física, eu nunca achei tão difícil. A primeira fase de física eu achava bem tranquila. Na segunda fase, o nível de física aumentava um pouco, só que não era algo absurdo. Era assim, dava pra fazer, não era algo muito complicado. Era difícil, mas não igual matemática, que eu achava muito difícil, beleza? E só pra ressaltar que matemática e física são as minhas melhores matérias. Então, eu achava bem difícil a parte de matemática e física, assim, mais ou menos. Já dessa vez, eu achei matemática bem difícil, talvez até mais difícil do que nos outros anos que eu fiz, e física eu também achei difícil. Nos outros anos eu achava matemática difícil e física acabava que não era tão complicado igual matemática. Nesse ano, eu achei as duas matérias bem difíceis. Então, assim, foi uma prova difícil de fazer, eu consegui, assim, escrever em todas as questões, né? Tiveram algumas questões que não ia dar tempo de fazer, o tempo ficou curto pra mim, então eu tive que pelo menos jogar algumas informações que eu sabia que eram pertinentes para a resolução da questão, mas eu não ia conseguir fazer ali na hora. Então tinha uma lá, por exemplo, da soma das áreas que ia usar a soma de uma PG, né? Porém, uma PG infinita, só que eu não ia conseguir fazer ali na hora, não ia dar tempo, então eu só basicamente coloquei a forma e iniciei ali o cálculo para mostrar que eu sabia como é que fazia, mas não deu tempo de fazer. Então tiveram várias questões assim, várias não, algumas questões, principalmente em itens C, né, porque as questões são A, B e C, 12 questões no total, A, B e C,
principalmente nos itens C, vários deles eu não consegui desenvolver a questão, então meio que deixei ela mais ou menos escrito o início da resolução. Foi mais ou menos isso que eu fiz nas que eu não sabia direito como é que poderia fazer. E eu fui pro estratégia depois, né, para participar lá da correção, ver os professores corrigindo, até pude ajudar um pouco lá na correção, como eu já tinha acabado de fazer a prova, consegui já mostrar para os professores o que eu fiz em cada questão, então consegui ajudar um pouco na resolução de matemática principalmente. E assim, algumas questões eu errei de bobeira. Tinha uma questão lá que era de combinatória, era um item A, era o item mais fácil, que basicamente ele falava que ele dava uma função e falava para você olhar a função de A em A, né, com domínio em A e imagem em A também. Ele falava que a função era de A em A, contra domínio em A. Só que eu li errado ali e fiz de A em B, porque ele dava um conjunto B também. Então acabou que eu fiz a conta certa, que era assim, você basicamente fazer um PFC, né, princípio fundamental da contagem, só que eu fiz com o número errado, porque eu pensei que a função era de A em B, só que era de A em A. Então acabou que eu errei essa questão de bobeira, assim, uma questão que eu podia ter acertado. Outras coisas eu também acabei errando de bobeira, umas outras duas questões eu tava lá olhando, eu acabei não fazendo uma bobeirinha assim, uma coisa e não consegui resolver. Então isso me deixou um pouco bolado, mas eu espero que esses erros não sejam suficientes pra me tirar do jogo, beleza? Espero que dê certo. Eu não sei qual matéria você fez aí na segunda fase, comenta aí pra gente se conhecer um pouco melhor, pra eu saber um pouco mais. E também comenta aí o que você achou da prova. Se você fez matemática e física, se você achou o meu bem difícil ou se você não achou tão complicado assim. Comenta aí pra gente se ver e logo o seu resultado. Eu acho que a primeira prova que sairá o resultado dos vestibulares é a prova da FUVEST e a gente vai ver se deu certo ou não pra passar aí em Engenharia Elétrica na USP, beleza? É isso. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, eu vou mandar um beijo, mas deixa o like aí, se inscreve no canal, um beijão, valeu e tamo junto. Fui!